Fala galera, beleza? Meu nome é Hugo, eu sou aluno da 18ª turma de desenvolvimento web Full Stack pela GrowDev e eu estou gravando esse vídeo, ele é um vídeo avaliativo para disciplina de introdução à computação. Hoje nós vamos abordar o tema que fala sobre relacionado a sistemas operacionais e vamos ver o que é um sistema operacional, seus benefícios, o benefício de cada e com foco no sistema Windows e no sistema Linux. Sistema operacional, a gente pode dizer que ele é aquele software que gerencia, que faz para a gente a intermediação entre o usuário e o hardware do computador, que seriam as peças. A gente define que software é a parte lógica do computador e hardware é a parte física, a parte que a gente consegue pegar com a mão. Tá? O sistema operacional, então, ele tem algumas funções. Ele é responsável por gerenciar o hardware, a forma como ele vai funcionar, gerenciar os processos de cada aplicação que está funcionando dentro dele. Ele organiza e permite a nós, ao usuário, o acesso facilitado aos dados que a gente tem armazenado, seja no SSD, seja no HD, tá? E ele facilita de forma geral o acesso do usuário ao computador. Ele é quem faz essa intermediação, tá? Então, ele é um software que é o software principal do nosso computador. Os outros softwares rodam dentro do nosso sistema operacional, seja ele Windows, seja ele Linux, seja ele Android, no caso de um dispositivo mobile, seja iOS. Falando agora um pouco sobre o sistema Linux, ele foi criado pelo Linus Torvalds em 1991. Tá? Ele é um projeto de código aberto, isso é, o código desse sistema, dessa aplicação, ele tem disponível na internet, qualquer um pode acessar, ele é livre. Ele é baseado na colaboração e no compartilhamento de códigos. Então, usuários ou pessoas programadoras que têm conhecimento podem estar acessando o código do software do Linux e pode estar vendo como ele funciona, pode estar criando, distribuindo outras versões, modificando o Linux, tá? Isso promove uma transparência, né, entre o usuário e o sistema, o código do sistema, e tem alguns benefícios, como por exemplo na segurança, como é um código aberto, muitas pessoas têm acesso a esse código, isso acaba trazendo uma melhoria na segurança, já que muitas pessoas podem colaborar com o código e fortalecer a segurança do sistema. E também um benefício dele é a customização. Ele pode ser adaptado conforme a sua necessidade de uso, né? O sistema Linux ele é amplamente utilizado para hospedagem de servidores. Então, caso você vai hospedar um sistema, um site, o sistema Linux ele é bem recomendado para isso, por ser um sistema leve, um sistema gratuito, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais disso nas conclusões depois. Ele é bastante também utilizado em supercomputadores, que são computadores que são utilizados para pesquisa científica, devido ao seu desempenho. Ele é um sistema bem leve, bem fluido, diferente do sistema Windows, né? O sistema Windows ele foi lançado pela Microsoft em 1985. Ele é mais velho, né? No caso que o Linux, ele já foi lançado há alguns anos aí antes. E ele veio como interface gráfica do MS-DOS, que seria a interface via comandos, do CMD, do terminal mesmo. E depois ele passou por evoluções e foi sendo relançado com diversas versões, como o Windows 95, 97, o Windows XP, que foi um sucesso, depois veio o Windows 7, Windows 8, 10 e até o atual de hoje em dia.
as versões do Windows 11. Ele é bem conhecido pela sua interface gráfica, que é uma interface bem amigável ao usuário, que permite que até o mesmo usuário de baixo nível técnico consegue utilizar ele sem muitos problemas. Ele é um software comercial e com uso extensivo a aplicativos de terceiro. É uma plataforma popular para jogos devido à sua compatibilidade e bastante suporte que a gente tem à plataforma, ao sistema Windows. Ele é amplamente utilizado em ambientes de escritório e doméstico. É uma escolha popular para jogos, por causa exatamente do que a gente falou, que ele tem uma compatibilidade muito boa com jogos e auxilia bastante na produtividade. Ferramentas de produtividade como o Office são desenvolvidas sempre, a maioria, para o sistema Windows, já que a maioria dos computadores hoje em dia utilizam o sistema Windows, né? É um sistema mais fácil de você encontrar, porque ele está no nosso uso doméstico, no nosso uso de escritório. Nas conclusões, eu criei uma tabelinha e eu pontuei algumas coisas para a gente estar falando em relação ao seu custo, segurança, a comunidade de usuários e as customizações. Então, na questão de custo, o sistema Linux ele é um sistema gratuito, então é um ponto para o sistema Linux. O sistema Windows ele é pago, é um sistema comercial, então a gente tem um ponto para o sistema Linux, que caso a pessoa não tenha condições de estar pagando para utilizar, pode estar optando pelo sistema Linux, né? Sem problema algum. Na segurança, a gente também tem um ponto para o sistema Linux também, pois, como eu disse no começo, o sistema Linux é um sistema de código aberto, várias pessoas têm acesso e isso acaba influenciando em relação a pessoas estarem sempre desenvolvendo códigos, melhorando algumas coisas, e ele é um sistema bem limpo, digamos assim. Então, a gente consegue desenvolver a segurança dele é mais desenvolvida que o sistema Windows. A comunidade de usuários, eu pontuei para os dois, né? Pois a comunidade de usuários do Linux e de Windows são comunidades muito grandes, né? Então, eu marquei uma pontuação para os dois. Embora o sistema Windows ele seja mais utilizado, mais fácil da gente ver pelo seu uso doméstico e uso de escritório, o sistema Linux também é amplamente usado mais por desenvolvedores, né? Para hospedagem de plataformas, de sites, etc. E na questão de customização, eu pontuei para o sistema Linux, pois ele é um sistema que é mais fácil de você adaptar ele ao que você quer, né? Diferenças significativas entre os dois sistemas, eu coloquei que o Linux se destaca pela segurança, customização e pelo código aberto. Já no Windows, ele é conhecido por uma interface gráfica mais amigável, né? Por isso que ele está no nosso uso doméstico, e uma ampla compatibilidade. Assim mesmo como a gente disse que ele é compatível com aplicativos de produção, aplicativos jogos e a maioria dos softwares que a gente tem hoje, né, no mercado. Mas cada sistema ele melhor se adequa à sua necessidade. Então, o usuário, antes de definir o sistema que quer usar, que vai utilizar, ele tem que definir o que ele quer que aquele sistema faça, o que ele precisa daquela máquina para quê? Para assim a gente estar escolhendo o melhor sistema a se utilizar. Certo? Obrigado por você que assistiu até aqui e um abraço. Tchau, tchau.